Quanto à seleção brasileira, agora nós vamos ficar com um monte de especulação aí. Sabe? Eu sou favorável a um técnico estrangeiro. Estou vendo falar em Fernando Diniz. Isso é um dos maiores absurdos do mundo. Fernando Diniz, a única coisa que ele ganhou na vida foi um torneio lá com o Votorati, lá em Votorantim. Peraí, rapaz. Para ser técnico da seleção brasileira, o buraco é muito mais embaixo. Você tem que ter alguém de um know-how diferenciado, né? E esse rapaz do Palmeiras aí tá criando um know-how diferenciado, o Abel. Sabe? Ganhando tudo no Palmeiras, evoluindo como treinador. É um grande técnico, é um cara estudioso, é um cara que pode ajudar muito a seleção brasileira. Eu torceria para que Renato Gaúcho, é outro chute na canela, sabe? Jorge Jesus, para com isso. Sabe? Dos nomes que falaram aí, o único que eu acho que tem uma condição diferenciada é o atual técnico do Palmeiras, o Abel. E depois começar um trabalho novo, visando a Copa de 2026, que a chance maior é perder, não é ganhar, entendeu? Sempre que você entra numa Copa, a chance maior é perder. Ontem a gente deixou uma pergunta para você na nossa página, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, né? A gente abriu uma enquete. E aí, quem você quer ver na seleção brasileira? E os portugueses venceram essa enquete. Abel Ferreira na primeira colocação, depois veio Jorge Jesus. A gente ainda abriu uma alternativa, outro técnico, né? Outro técnico ficou na terceira colocação e o Dorival Júnior, campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, ficou na quarta colocação, né? Das 4 opções que a galera tinha para votar. Mas e aí, Fábio Piperno, muito boa noite. O futuro da seleção brasileira que retornou ao Brasil depois da participação na Copa do Mundo do Catar. Piperno. Boa noite, Pedrinho. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. O meu preferido, eu inclusive até fiz um post sobre isso hoje no Twitter e também no Instagram. Ele se chama Zinedine Zidane. Ah, é? Pô, tá nome. Sonho impossível? Não sei. O Zidane até anteontem seria um sonho impossível, porque o Zidane era tido como o candidato praticamente certo a substituir o Deschamps. Mas eu disse aqui, antes de começar a Copa do Mundo, que eu tinha lido uma entrevista do presidente da Federação Francesa dizendo o seguinte: se a França chegar da semifinal para frente, quem decide é o Deschamps. Se a França cair antes disso, quem resolve é a minha caneta. E ontem ele lembrou que, como a França chegou já à semifinal, então agora a decisão caberá ao Deschamps. E hoje o jornal Le Parisien disse que o Deschamps já concordou em continuar, Nilson, até a Euro de 24, pelo menos. Tá vendo? Ou seja, mais 2 anos. Sendo assim, o Zidane está livre no mercado. Porque não é fácil ir lá para a Europa e buscar um técnico também. É assim, tem muito técnico que ficou desempregado agora, porque não fez uma boa Copa do Mundo, ou alguns de segundo, terceiro escalão, eu não sei se isso aí resolve. Então o Brasil, durante muito tempo lá atrás, inclusive em 14, se falou em um possível convite ao Guardiola, que naquele tempo tinha tirado aí um sabático para estudar alemão, inclusive, porque assumiu o Bayern de Munique. E aquele talvez fosse o momento. E enfim, o Guardiola, tempos depois, disse que se tivesse recebido um convite naquele momento, quem sabe pensaria. Hoje não, claro, porque ele ganha fortunas e está num dos clubes mais ricos do mundo. Mas já que se pensou em algum momento em um cara do tamanho do Guardiola, por que não pensar em alguém do tamanho do Zidane, que aliás já foi inclusive tricampeão de Champions? É um cara assim que a seleção mais importante do mundo tem que pensar. Mais importante que não ganhou uma Copa desde 2002, vai completar 24 anos. E quando completar 24 anos em 2026, vai ser o pior ciclo, porque de 70 para frente, de vez em quando, beliscava lá um terceiro lugar, um quarto lugar, agora nem isso. E aí, José Manuel de Barros, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. Você concorda com um técnico estrangeiro na seleção brasileira, Zé? Boa noite, Pedro, meus amigos. Antes, o mundo apontava 3 seleções favoritas para a Copa do Mundo: Brasil, Argentina e França. Só o Brasil falhou. Argentina e França estão na corrida ainda para decidir e para ganhar a Copa do Mundo. Ou seja, só deu ruim para o Brasil mesmo, e até de forma injusta. O Brasil merecia a vitória contra a seleção da Croácia, mas é uma outra história e nem sempre o melhor passa, e futebol não é questão de merecimento, nem sempre é questão de merecimento.
Em relação ao futuro da seleção brasileira, a gente tem que analisar primeiro o futuro da CBF, né? O perfil do atual presidente da CBF, quem é que ele vai chamar para cuidar da seleção brasileira? Não acredito que ele vá cuidar. Quem é que ele vai escolher como novo dirigente? Alguns nomes são especulados. Se for, por exemplo, André Sanches, que nega publicamente, mas dizem que está aí, né? Falam muito lá nos bastidores do nome dele. A gente sabe que treinador estrangeiro não seria com ele comandando o futebol da seleção brasileira na CBF, imagino eu. E aí, ou é alguém que ele conhece muito bem, ou ele vai aceitar sugestões. Ronaldo Fenômeno está sugerindo o Fernando Diniz. Daniel Alves puxou uns 3 ou 4 da seleção brasileira, dentre eles o Neymar, sugerindo o mesmo nome. O Andrés teve ligação com o Mano Menezes quando era presidente do Corinthians. Recentemente, muito se falou no nome do Dorival Júnior, que se for treinador brasileiro, seria a minha escolha. Um treinador brasileiro vai comandar a seleção? Eu acho que é o Dorival Júnior. Porque se você analisar todos os nomes ali dos brasileiros, não há uma grande diferença. Ele fez um bom trabalho comandando a equipe do Flamengo e vale a pena. Começa as eliminatórias, acho que em março, não está confirmado ainda. Copa América em 2024, né? Que seria no Equador, talvez seja nos Estados Unidos. Enfim, uma competição ali para ver se for bem. Confirma para os Estados Unidos. Se não for, já cai, já troca de novo, né? Que eu acho que, pelo que aconteceu, depois de 6 anos com o Tite, terminando do jeito que terminou, eu acho que vai ser diferente nesse ciclo aí. Se não mandar bem na próxima Copa América, eu acho que já troca. Já muda o treinador visando a Copa dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Se for um nome estrangeiro, ou é Guardiola, ou então é um nome português. Se não for uns portugueses que já trabalharam no Brasil, e aí os 2 principais nomes, o Jorge Jesus, pelo futebol que o Flamengo jogou, mesmo que em 6 meses, sob o comando dele, e o Abel pelos títulos conquistados no comandando a Sociedade Esportiva Palmeiras. Um dos 2, se for um nome estrangeiro. Eu não acredito em nenhum técnico grandão da Europa, que normalmente não treinam sequer as suas seleções lá na Europa. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E para você, Bruno Prado, os próximos passos da seleção brasileira, o novo comandante, a seleção que hoje desembarcou no Rio de Janeiro. Bruno Prado. Bom, boa noite a todos. Bom, eu não tenho muita esperança que seja uma escolha técnica, né? E o ideal seria ter um diretor, um coordenador de futebol, enfim, que tivesse conhecimento do jogo e não um político. O Andrés seria um nome político, né? Mas tivesse conhecimento do jogo, e esse profissional escolheu o treinador em cima de futebol, de parte técnica, de analisar o elenco dos jogadores da seleção brasileira, que vai continuar sendo praticamente o mesmo elenco, até pela idade dos jogadores, e buscar um nome que se encaixe no que a seleção brasileira quer de futebol. Mas eu não tenho a menor esperança que a escolha será técnica. Então, deve ser uma escolha política, né? Política no sentido de agradar a opinião pública, né? Imprensa, torcida, Twitter, hashtags, Instagram, canais de YouTube, né? Então, muito provavelmente a escolha vai ser para agradar a maioria dessas opiniões que são expostas. E parece ter uma tendência muito grande por um nome estrangeiro, né? Pela opinião pública. E aí eu imagino que exista essa possibilidade, porque, como eu disse, na minha cabeça eu acho quase impossível que seja uma escolha técnica. Acho que vai ser uma escolha política, e politicamente parece que hoje agrada bastante a opinião pública um nome estrangeiro. O melhor técnico brasileiro é o que está saindo da seleção, é o Tite, e ele ficou 6 anos. Imagino que o discurso deva ser: se o melhor técnico brasileiro não ganhou a Copa, vamos para um estrangeiro. E aí o estrangeiro que vão conseguir trazer é outra história, né? Não vai conseguir trazer ninguém ali de um escalão ali de Guardiola, Klopp, Ancelotti. Eu chutaria, puro chute, que vai acabar sendo alguém que já trabalhou aqui, ou Jorge Jesus, ou Abel Ferreira, mas eu acho que a tendência é um técnico estrangeiro para agradar a opinião pública, não por uma análise técnica. E acho que para o próximo técnico tem que se pensar em alguém com experiência em seleção, alguém que não tenha os vícios aqui do futebol brasileiro, por isso seria bom alguém de fora, e com um diretor esportivo também de fora capaz. Agora, o Edinaldo, né, o novo presidente da CBF, né, ainda é um mistério, porque ele herdou essa equipe da gestão anterior. O Caboclo saiu. Então a gente não sabe exatamente o que ele pensa, a quem ele vai se associar para fazer a escolha. Ele vai colocar um diretor esportivo e com ele escolher o técnico? Ou vai escolher da cabeça dele? Ou, como disse o Bruno, vai tomar uma decisão política, alguém para agradar gregos e troianos, ou perto disso? Qual vai ser a posição dele? Isso a gente não sabe ainda. Nas próximas semanas talvez ele dê alguns sinais
de qual vai ser o critério utilizado, mas acho que deveria ser alguém de fora, de preferência com experiência em seleção, que é totalmente diferente de clube, alguém que tenha uma proposta de jogo que seja ofensiva, que seja adepto do futebol agressivo, ofensivo, moderno, de ter a bola, pressionar para ter a bola e agredir e atacar, e saiba lidar, evidentemente, com seleção, que é diferente de clube. O técnico de seleção ele tem períodos curtos para trabalhar com a sua equipe. Então você pega, por exemplo, um cara como o Fernando Diniz, que está sendo falado, a gente discutiu isso mais cedo no bate-pronto, o Fernando é um cara que trabalha o dia a dia. O que ele tenta fazer nos times depende muito de treinamento. Ele não vai ter esse tempo, o técnico da seleção. São períodos curtos. Tem que ser alguém que haja mais rapidamente, tem essa capacidade. Acho que esses são pontos importantes na avaliação, na escolha, e não um nome porque fez sucesso não sei aonde. Vamos trazer o Jesus, que o Jesus foi bem no Flamengo. Quem garante que vai dar certo? É outra situação. O Flamengo ele treinava todo dia com os caras. Ele ia ficar 12 meses observando, um dia ele reúne 4 dias e joga lá 1, 2 partidas de amistosos ou eliminatórias sul-americanas. Então, é preciso alguém que tenha também essa pegada, essa capacidade de observar durante um período e em pouco tempo tentar colocar em prática aquilo que acha que é possível para que a equipe possa evoluir, possa crescer. E aí, em 4 anos, né, juntando esses vários momentos que você vai encontrando, mais um mês de Copa América que fica junto com os jogadores. Veja bem, o Tite teve um mês de Copa América no ano de 2021 e no ano anterior, né? O Brasil ganhou uma Copa América, depois o Brasil sediou na última hora uma outra e perdeu a final para a Argentina. Olha quanto tempo ele teve com os jogadores, além dessas datas FIFA todas. Aí você chega no final e vê o que nós vimos, é muito pouco. Foi muito pouco. Ele fracassou e acho que tem que se procurar agora alguém com esse perfil. Agora, qual vai ser a decisão da CBF, a linha de trabalho? Eu acho que eu não tenho a menor ideia, porque eu não sei exatamente o que o novo presidente da CBF pensa a respeito. Agora começa realmente o trabalho da gestão dele, né? Porque ele herdou essa equipe está saindo, ele agora acho que vai sair Juninho Paulista, vai sair todo mundo, ele deve montar uma equipe toda nova. Vejamos aí como ele vai trabalhar. Tomara para a seleção brasileira que ele faça escolhas técnicas, pelo menos é o que eu gostaria que acontecesse. Acho que seria bom para o futebol brasileiro. E sobre essa situação, né, que o Mauro falou da CBF, é perceptível que o Ricardo Teixeira ganhou força de novo. Tá? Estão voltando pessoas antigas de vários setores para a CBF. O Ricardo Teixeira ganhou uma força política com tudo o que aconteceu. O esperado, comentado aqui nos bastidores no Catar, é sim que o Andrei Sanches vai ganhar poder na CBF. A gente pode garantir isso? Não. Eu estou passando aqui o que eu converso, eu venho encontrando com muitas pessoas influentes no futebol, e a tendência é sim, ele vai ser o presidente, não acho até que seja possível, tá? Como foi dito recentemente, mas ele vai ter uma grande interferência, talvez seja até um novo diretor. Né? Esse novo diretor da CBF tem uma grande chance de ser o Andrei Sanches. Eu acho o seguinte, eu acho que se não for um treinador estrangeiro escolhido para a seleção brasileira, está muito claro que eles não querem alguém que não aceite interferência. Porque, para mim, é óbvio, é lógico que tem que ser um treinador estrangeiro hoje na seleção brasileira. A gente não tem um grande treinador para assumir a seleção. Me desculpa, mas o Dorival Júnior não é um nome para a seleção brasileira. O Fernando Diniz um dia pode ser, porque ele tem ousadia, ele é um cara que propõe o diferente, mas ainda não é um técnico para a seleção brasileira. Então, se não for escolhido um treinador estrangeiro, é muito claro, a CBF quer alguém que aceite interferência, que aceite palpite de dirigente, porque a gente sabe que Abel Ferreira, Jorge Jesus, se for um nome desses maiores, então, Guardiola, Klopp, que eu não acho nada possível, esses caras não vão aceitar interferência. Eles vão exigir exatamente o que eles exigem nos seus clubes, autonomia total. Quem manda no futebol do Palmeiras é o Abel Ferreira, quem mandava no futebol do Flamengo é o Jorge Jesus, quem manda no futebol do City é o Guardiola, quem manda no futebol do Liverpool é o Klopp. Esses caras não vão aceitar dirigente dando pitaco, empresário tentando cavar uma convocação aqui para vender jogador, e a gente sabe que muitas vezes essas coisas acontecem. Então, se for escolhido um treinador brasileiro, está muito óbvio, eles querem interferência externa. Porque, me desculpa, não tem nenhum treinador brasileiro hoje, pode colocar aí os melhores, que tenha nível para a seleção brasileira. Porque aí, até o Tite, que para mim fez um trabalho péssimo, que eu classifiquei como vexame, sendo eliminado em 2 quartas de final de Copa do Mundo por 2 seleções sem peso nenhum,
ele se destaca. Porque realmente não tem um treinador no Brasil que seja melhor que o Tite hoje. Que seja muito melhor, então, não existe. E eu acho, sim, que desses treinadores viáveis, hoje teriam que ser estrangeiros. Para mim, Abel Ferreira, o favorito por tudo que ele faz no Palmeiras há quase 3 anos, e talvez o Jorge Jesus, pelo futebol que ele conseguiu impor no Flamengo, em tão pouco tempo, fazer o melhor futebol, o melhor nível de futebol do futebol brasileiro nos últimos anos. E o que eu escuto falar por aqui é que, se for o Andrés, tem uma preferência por treinadores brasileiros. Tá? Se o Andrés realmente assumir esse cargo de direção ou ter uma autonomia dentro da CBF, a tendência é que ele opte por treinadores brasileiros. E aí eu vou discordar. Eu acho que hoje os treinadores brasileiros não têm nível para comandar a seleção brasileira. E lembrando, a gente vem de 3 vexames, na minha opinião. A gente vem de um 7-1, que foi a maior humilhação da história das Copas do Mundo, né, de uma seleção grande. Eu acho até que a maior da história. A gente vem de uma eliminação para a Bélgica, quartas de final, que por mais que tenha um time forte, né, tinha um time forte lá em 2018, eu repito, nunca conquistou nada. E a gente vem também de uma eliminação para a Croácia do jeito que foi, aceitando jogar o jeito, a forma de jogo que eles queriam, não tentando mudar, fazer a diferença com o futebol brasileiro. Então, a gente vem de 3 vexames. Chegou a hora de mudar. Chegou a hora, sim, de arriscar num treinador estrangeiro e sem essa palhaçada. Treinador estrangeiro na seleção é errado, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente quer ver o futebol bonito. Para mim, se tem um treinador, seja ele do lugar que ele for, e fazer a seleção brasileira jogar bem, coisa que a gente não vê há muito tempo, principalmente em Copas do Mundo, então eu acho que é isso que a gente tem que optar, tem que trazer um estrangeiro, e se não for, eu repito, é porque a CBF quer ter interferência, quer interferir em convocação, quer ter aquela politicagem toda que muitas vezes tem com o empresário, tem com o treinador, e aí eu sempre vou ser contra. Chegou a hora de mudar, e mudar radicalmente, botar lá dentro quem não aceita interferência, quem tem autonomia e quem vai ter coragem para propor um futebol diferente. E eu vou continuar repetindo aqui. Nós não... Os últimos campeões do mundo. 5, ó. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho e Ivaldo. Vai, me aponta nessa seleção aí, jogadores desse patamar. Me aponta. Não tem, rapaz. Não tem. Então, você ganha quando você tem grande jogador também. Não adianta ficar querendo jogar só em cima do técnico. Lá a gente tinha o Vinícius Júnior, um cara que vai ser um grande jogador no futuro, mas é a primeira Copa. Um Rafinha absolutamente assustado na primeira Copa. É assustado. Ele está na reserva do Barcelona. Ele está se adaptando ainda. Um Fred que jogou 2 Copas e o Alex do Palmeiras não jogou nenhuma. Outro dia eu estava pensando nisso. O Fred jogou 2 Copas do Mundo e o Alex do Palmeiras não foi nenhuma. Então, quer dizer, muita coisa está errada. Eu acho que está na hora de botar um cara aí de grande nome mesmo para comandar a seleção. Concordo com o Bruno, não pode ser dirigente. Andrés Sanches, o que Andrés Sanches vai ser como diretor de futebol da CBF? Nós vamos retroceder, nós vamos voltar para o passado. Para um pouco. Vamos botar um dirigente que conheça futebol internacional, de preferência lá de fora, um cara de grande nível, sabe? Buscar um treinador de grande nível também, sabe? Se não vier um grande, porque eu acho difícil mesmo esses caras toparem, que se converse com o Abel, que é um rapaz estudioso, que está evoluindo como treinador, que é europeu. Então tem muita coisa para ser feita. Deve estar recebendo igual eu. Pedro, então, que cobre normalmente o Palmeiras, o que eu estou recebendo de mensagem de palmeirense, para de falar do Abel. A gente não quer que ele saia do Palmeiras.